nosso comentarista aqui da casa também, trouxe uma opinião sobre o PH. Vamos colocar na tela. E aí ele falou, não tenho problema algum em ir contra a maré. Lateral não é só chegada no ataque. Existem funções defensivas muito importantes que ajudam, inclusive, a dar mais liberdade para os jogadores do ataque. O PH deixou alguns espaços hoje nesse aspecto. Acho bom jogador, fase excelente, mas longe de ser o Cafu que todo mundo quer pintar. Na soma, acho que os outros concorrentes são mais completos. O grande trunfo dele é crescer no momento certo para quem quer ir para a Copa do Mundo. E eu já mandei aqui pra ele, tá? Eu vi a mensagem e falei, cara, vou colocar, mas não concordo com você. Eu acho que o... Vai apanhar, hein? Oi? Vai apanhar da Vastetê, rapaz. Mas... Que ele vai apanhar, foi corajoso. Personalidade, que é uma marca do nosso querido Marquinhos. Acho que o PH, especialmente no primeiro tempo, faz, assim como toda a seleção, um primeiro tempo... Cara, irretocável, assim. Vai bem defensivamente, vai bem ofensivamente. E acho que cai no segundo tempo, mas como cai todo mundo, né? Acho que não é uma exclusividade dele. Concordo que não é o Cafu. Acho que isso é óbvio. Mas ninguém acha que é o Cafu, né? Ninguém é muita gente. Mas eu acho que é muito folclore do Vascaíno no momento, hashtag PHD, mas não acho que é, eu acho que é um cara que Cafu. Que dá um passo importantíssimo pra entrar na discussão de Copa do Mundo. E concordo com o final, tá? Ali, a parte final, talvez seja o jogador em melhor momento nessa disputa. Entre Wanderson, Wesley, o próprio Vitinho e ele, acho que é o cara que hoje consegue com mais regularidade fazer mais bons jogos em sequência e isso pesa, né? Pesa porque, assim, não são jogadores que... O Wesley... tem pouco tempo de carreira até, cara. Sim. Então não são jogadores consolidados como um Danilo, que já tinha uma história, um Alexandro, esses laterais. Então, cara, é muito quem tiver no momento. Eles não têm uma diferença. Tem cativa, né? Eles não têm uma diferença técnica gigante. E assim, o jogo de hoje, cara, o Paulo Henrique fez o que tinha que fazer, cara. O cara tá estreando na seleção brasileira e vai apoiar igual um louco, ir pra frente toda hora. Não é assim. Eu acho que ele fez ali o básico, que é defender bem. Cara, o cara foi pra frente e fez um gol. Lateral que faz gol não é fácil hoje. Então, assim, ele pode não ir pra Copa, mas o que ele tá fazendo aí na seleção tá merecendo as convocações e o jogo de hoje acho que ele já merece uma a mais. E é assim, é pouco a pouco e conseguindo, cavando o lugar. Eu gosto de contextualizar. Ele chega na seleção não como primeiro nome. Ele chega na seleção por causa de 2 lesões. Isso. Então ele não é a primeira opção, ele não é a segunda, ele não é a terceira opção. Ele chegou como 4ª opção na seleção brasileira. Até aí, ok, ele tá tendo a oportunidade. E a oportunidade que ele teve hoje, eu acho que foi uma oportunidade ótima. Cara, é difícil você fazer um jogo que é a sua estreia na seleção brasileira, você nem sonhava em estar ali, você tá tendo a oportunidade e você precisa fazer o jogo da vida. Acho que no primeiro tempo ele faz o jogo da vida. Sim. Agora, vamos pensar, né? O Belt disse que no primeiro tempo o Ancelotti falava muito e corrigia o lado esquerdo. O lado direito não. Bom, se a gente pensar e olhar pro lado direito, ele sempre teve ali um suporte defensivo muito grande do Luiz Henrique. Diferente do Carlos Augusto, que foi muito exposto e muitas vezes, na troca, a primeira oportunidade de gol do Japão sai por uma exposição do lado esquerdo, um 2 contra 1 em cima dele. Mas, no contexto geral, acho que todos os duelos que ele teve, até com cobertura, ele não venceu. Então, acho que coloca ele pra baixo. Mas, ainda assim, naquela primeira oportunidade, a troca do Martinelli com o Vini Júnior o tempo inteiro no primeiro tempo, gera uma situação de transição defensiva menos equilibrada daquele lado. Sim. E a primeira oportunidade do gol do Japão surge por essa questão. Do lado dele, ele não teve isso. Ainda assim, todas as vezes que ele teve no 1 contra 1, e até falava pro Djalma, cara, o que me agrada é a seleção brasileira tentando ser compacta, as coberturas funcionando, tudo bem encaixadinho. Mas ainda assim, quando não teve, ele teve 1 contra 1, eu acho que ele foi muito bem. Tanto no duelo do chão, quanto no duelo do alto. E acho que o gol dele é interessante porque o Luiz Henrique ocupa um espaço diferente do Estevão. Ele não teve o corredor para atacar como ele tá mais acostumado. Ele teve que perceber o espaço e atacar em diagonal. Sim. Claro, que tá acostumado a fazer. Mas no Vasco é muito mais no corredor. E ele faz acho que umas 2, 3 movimentações dessa que ele não recebe a bola.
na que ele recebe, ele consegue gerar a situação e fazer o gol. Então acho que primeiro tempo foi, cara... Números do PH. O nosso querido Lucas Pedrosa mandou no grupo números do PH no jogo. 90 minutos, 1 gol. 95% de acerto nos passes. Completou 63 dos 66 que tentou. 31 de 32 no campo adversário, passes completos, 97% de acerto. Uma chance criada, 7 ações defensivas, 4 cortes e ganhou 4 dos 6 duelos que disputou no chão. Sim. Não dá pra ganhar tudo. Não dá pra ganhar tudo, Não dá pra e ganhar assim, tudo. muito próximo, né? E de a- ganhar tudo. E acho uma coisa a acrescentar que a gente não vê nos números, a gente precisa assistir o jogo pra ver. A entrevista do Ancelotti, em um dos pontos positivos da seleção japonesa, foi a questão da pressão alta. O quanto que trouxe problemas pra seleção brasileira. Então, boa parte desses passes aí também teve esse contexto de pressão, de tomada de decisão, de ser rápido. A gente tá acostumado e a gente quer ver o jogador fazendo sempre o extra e aí a gente esquece do básico. Acho que o PH hoje fez um básico muito bem feito. Muito bem feito. Muito bem Conseguiu feito. fazer o extra quando precisou. E é o que tem que fazer. Perfeito. Chão, 3, ele fez 2 e duelos aéreos nenhum drible. Agora contra o Japão. Jogou 90 minutos, fez 1 gol. Nenhuma assistência, 1 desarme, 4 cortes, chutes bloqueados 2, passes certos 95%. Gente, um número bem elevado pensando que ele ficou o tempo inteiro. E aí a chance, obviamente, de você errar, ela é maior, né? Então, duelos no chão, 4, ele acertou 3 e duelos aéreos 2, ele acertou 1. Muito bem, Pedrosa. Números bons demais do Paulo Henrique, né? Mas não me surpreende, não. Eu acho até que ele, obviamente, por conta da estreia, se segurou um pouquinho no que ele se propõe a fazer, que é muitas vezes driblar, quebrar a linha. No segundo tempo, ele estava até um pouco mais solto. Mas, cara, assim, as pessoas não conseguem entender o peso que é vestir a camisa de uma seleção brasileira verdade. e que é estrear dessa forma. O Paulo Henrique, ele teve a chance da vida dela. Há 5 anos, o Paulo Henrique não jogava... Ele estava na Série D. Depois ele foi subindo, aí ele passa por Atlético, aí Ele passa tem por quantos anos? Juventude, 29? 29. Em 2023, o Paulo Henrique faz um cruzamento que salva o Vasco do rebaixamento. Em 2024, o Paulo Henrique se firma. Em 2025, o Paulo Henrique hoje é o melhor lateral direito do Brasil, não tenho dúvida alguma em afirmar isso. E agora ele está na seleção brasileira e consegue, no seu primeiro jogo, fazer o gol. Então, o Paulo Henrique é aquele tipo de caso que o brasileiro se identifica. Ele merece estar ali. Ele fez por onde para estar ali. E ele é o tipo de cara que é um jogador moderno, que compõe tanto ofensivamente quanto defensivamente, é muito bom defensivamente, mas que tem melhorado no terço final, principalmente com a chegada do Fernando Diniz, mas ele é o jogador que luta como antes. É o cara que luta a cada jogo pelo pão de cada dia. Então é por isso que o Paulo Henrique está na seleção brasileira, é por isso que ele foi bem do jeito que ele foi e tem que parabenizar o Paulo Henrique. E digo mais, a gente até brincou da outra vez aqui, o Paulo Henrique não deve em nada para nenhum dos laterais, nem pro Wanderson, nem pro Wesley e muito menos pro Vitinho. Ele é um jogador... Muito menos, não. Muito menos pro Nem Vitinho. pro Vitinho. Eu gosto muito do Vitinho, mas hoje o Paulo Henrique se colocou como um forte candidato a buscar essa vaga na lateral direita da seleção brasileira. Esse que é o fato. Tem um ponto que não entra nessa estatística aí que eu acho que a gente precisa mencionar quando o jogador vai para a seleção brasileira. Começa com C? Sobretudo, pela primeira vez, pela estreia. E em nenhum dos jogos, nem entrando no segundo tempo aqui nos 20 minutos contra a Coreia do Sul e nem contra o Japão, ele não sentiu o peso de vestir a camisa da seleção brasileira em nenhum momento. E tem jogador que a gente sabe que tem uma qualidade absurda, que quando veste a camisa da sua respectiva seleção, não só no Brasil, em qualquer país, sente o peso de vestir a camisa da seleção. E o Paulo Henrique, ele não sentiu em nenhum momento. Tudo bem que em alguns momentos ali, em alguns minutos, você vê que ele estava um pouco mais tímido, fazendo feijão com arroz, sem arriscar muito, tá certo. Que faz parte também, faz né? Faz parte, é estratégia, tá certo, é experiência. Mas em nenhum momento você viu o Paulo Henrique nervoso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O setor defensivo, hoje a gente viu falhas individuais. O Paulo Henrique, seguiu soberano. Eu acho que ele passou e muito nesse teste. Se precisar, ele está à disposição para a Copa do Mundo. Pedrosa, acho que saiu aí, então ele não vai jogar contra o Fortaleza, né? Não, porque não faz sentido, né? O cara tá do outro lado do mundo, jogou 90 minutos, como é que ele vai jogar contra o Fortaleza? A boa notícia é que o Pumita vai estar nessa partida. O Pumita vai estar, que também estava com sua seleção e vai conseguir chegar a tempo. Aí você coloca o Piton na esquerda e o Pumita na direita, na posição dele. E ele não tava Mas perto, agora não, eu não sei se ele é na... Eu também se ele é lateral direito ou lateral tava esquerdo. dando uma confusão. Ele tava na Malásia, Foi cara. Malásia. Ele não é perto, Mas é porque não. ele jogou ontem. É, sim. Entendeu? E ele é bem fominha, né? Ele adora jogar. Gol do Brasil no jogo, apesar da derrota, o Paulo Henrique, o PH. Cara, uma emoção muito grande, estar vestindo a camisa da seleção, sempre foi um sonho.
Trabalhei muito para estar aqui, passei por inúmeras coisas. Hoje no ônibus mesmo eu vim pensando em tudo que eu passei, vendo algumas fotos antigas de coisas que aconteceram na minha vida e vim com o objetivo de dar o meu melhor na partida de hoje. Sabia que era uma oportunidade de ouro, então eu vim com a cabeça de dar o meu melhor, de fazer tudo o que eu pudesse dentro de campo. Infelizmente o resultado não foi o que queríamos. Eu trocaria, como eu falei ali, o gol pela vitória da equipe, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que eu dei o meu melhor hoje em campo e fui feliz com o gol, mas saí um pouco chateado por conta do resultado. Chiquito, claro que não dá para abstrair a derrota, tem que pensar nisso. Mas o Brasil tem alguma coisa positiva desse jogo, alguma coisa que você destaca e que talvez fique na memória do Ancelotti até para a sequência do trabalho? Eu acho que a confirmação do Bruno Guimarães, inclusive participando do primeiro gol, a confirmação da dupla de volantes ali, Casemiro e Bruno Guimarães, embora não tenham feito uma partida exuberante. Apesar da derrota por 3-2 para o Japão, o lateral do Vasco teve uma atuação de gala e marcou um belíssimo gol em sua estreia como titular. Isso prova o nível que o nosso lateral atingiu e como a fase do Vasco está elevando os nossos atletas ao topo. O mais divertido é ver a confiança dele. Paulo Henrique já se sente à vontade e, então, de brincadeira, disse que está atuando como diretor técnico em busca de reforços de peso. Trazer Bruno Guimarães e Richarlison para São Januário, a gente sonha junto, Paulo Henrique. Comenta aqui no Vasco On. Qual o nome da seleção brasileira você realmente gostaria de ver no Vasco? Deixe seu sonho de reforço.